Você já olhou para o relógio exatamente às 11h11? Ou talvez tenha visto o número 222 diversas vezes durante a mesma semana. Na placa de um carro, no valor de uma compra, em uma mensagem, no horário em que acordou sem motivo aparente. No começo parece apenas uma coincidência, mas quando acontece repetidamente, uma pergunta inevitável surge na mente. Por que isso continua acontecendo? E se eu te dissesse que talvez esses números não estejam aparecendo por acaso? Carl Jung passou grande parte da vida estudando fenômenos que pareciam desafiar a lógica comum. Ele percebeu que algumas coincidências carregavam um significado tão profundo que não podiam ser ignoradas. Esses eventos receberam um nome: sincronicidade. A sincronicidade acontece quando um acontecimento externo parece se conectar perfeitamente com algo que está acontecendo dentro de você. Como se a realidade estivesse respondendo aos seus pensamentos. Como se existisse uma conversa silenciosa acontecendo entre sua mente e o mundo ao seu redor. E é exatamente aqui que os números repetitivos entram. A maioria das pessoas acredita que está apenas vendo números, mas talvez esteja enxergando algo muito maior. Pense por um instante. Qual era o seu estado emocional na última vez que viu 111 ou 222? Você estava preocupado, pensando em desistir, questionando seu futuro, refletindo sobre uma decisão importante? Existe um padrão curioso. Os números parecem surgir justamente nos momentos em que estamos atravessando períodos de transformação. Momentos em que algo dentro de nós está mudando. Momentos em que estamos procurando respostas. Segundo Jung, o inconsciente está constantemente tentando se comunicar conosco. Mas ele não utiliza palavras. Ele utiliza símbolos, sonhos, imagens, sensações e às vezes até acontecimentos que chamam nossa atenção. Os números podem funcionar exatamente dessa maneira, como símbolos que despertam algo dentro de você. Como lembretes silenciosos de que existe uma parte da sua mente observando muito mais do que você imagina. Talvez você ache estranho ouvir isso, mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Por que determinadas pessoas veem números repetitivos constantemente, enquanto outras passam a vida inteira sem perceber nada? A resposta pode estar na consciência. Quanto mais consciente você se torna de si mesmo, mas começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Não porque eles não existiam, mas porque sua atenção não estava preparada para enxergá-los. Imagine alguém caminhando por uma floresta durante a noite. Tudo parece escuro, tudo parece confuso, mas conforme seus olhos se adaptam à escuridão, detalhes começam a surgir. O mesmo acontece com a mente. Quando você começa a observar sua vida de forma mais profunda, percebe conexões que antes pareciam invisíveis. E é nesse momento que muitas pessoas começam a notar os números. Mas aqui existe algo que quase ninguém entende. O verdadeiro poder desses números não está neles, está em você. Muitas pessoas passam horas procurando interpretações prontas. Pesquisam o significado de 111, depois procuram 222, depois 333. Mas esquecem de fazer a pergunta mais importante de todas. O que estava acontecendo dentro de mim quando esse número apareceu? Essa pergunta muda tudo, porque talvez o número não seja a mensagem. Talvez seja apenas o gatilho. Talvez o verdadeiro significado esteja na emoção que você sentiu naquele instante, na decisão que estava evitando tomar, na verdade que estava tentando ignorar. Jung acreditava que aquilo que evitamos encarar continua influenciando nossa vida silenciosamente. E muitas vezes, os sinais aparecem justamente para chamar nossa atenção para essas áreas esquecidas. Você já percebeu como alguns números surgem durante momentos específicos? Talvez o 111 apareça quando você pensa em recomeçar. Talvez o 444 apareça quando precisa confiar mais em si mesmo. Talvez o 555 surja quando mudanças importantes estão acontecendo. Mas independentemente do número, existe algo que todos eles parecem ter em comum. Eles interrompem o piloto automático. Eles fazem você parar, observar, refletir
E isso é extremamente poderoso, porque a maioria das pessoas vive sem refletir. Corre de uma tarefa para outra, de uma preocupação para outra, de um problema para outro, sem nunca parar para ouvir a própria voz interior. Os números podem ser vistos como pequenos lembretes, momentos em que a vida parece dizer: preste atenção, existe algo importante acontecendo. Não ignore este momento. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque existe uma chance de que esses números não estejam tentando prever o seu futuro. Talvez estejam tentando despertar sua consciência. Talvez estejam convidando você a olhar para dentro, a observar seus pensamentos, suas emoções, seus medos, seus desejos mais profundos. Porque quando você começa a fazer isso, algo extraordinário acontece. Sua percepção muda. Sua intuição se fortalece. Suas decisões se tornam mais claras. E você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. A realidade não muda de repente, mas a forma como você a enxerga muda. E quando a forma de enxergar muda, tudo começa a se transformar. Por isso, na próxima vez que um número repetitivo aparecer diante de você, não corra imediatamente para procurar respostas externas. Pare por alguns segundos, respire, observe seus pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que minha mente está tentando me mostrar neste momento? Você pode se surpreender com a resposta, porque muitas vezes a sabedoria que procura já existe dentro de você. Ela apenas estava esperando que você prestasse atenção. E talvez esse seja o verdadeiro significado por trás de todos esses sinais. Não mostrar algo novo, mas revelar algo que você já sabia no fundo da alma. Se esta mensagem fez sentido para você e você acredita que está pronto para enxergar os sinais da sua própria jornada, escreva nos comentários: eu estou despertando. Porque toda transformação começa quando uma pessoa decide prestar atenção naquilo que antes ignorava.